Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor então no texto de Obadias. Profeta Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Tem apenas um capítulo. E nós vamos fazer hoje, em dose única, a exposição desse livro. Como temos estudado aqui, os profetas menores, hoje nós terminamos Amós, semana passada, o culto do dia 31 de dezembro, com o reverendo Ronaldo, e também nós vamos hoje então entrar no profeta Obadias, depois no profeta Jonas, tá bom? Abriram? Obadias, encontraram aí? Logo depois de Amós, Obadias. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 21, tá bom? Capítulo 1, o último versículo, nós vamos ler. Ouça a palavra do Senhor. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos repetir? Versículo 21, todos juntos, vamos lá? Salvadores hão de subir. Agora só a parte final. E o reino será do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, uma pequena porção. Nós vamos estudar esse capítulo 1 desse livro. Pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós cristãos temos a dizer para o brasileiro no ano de 2024? Você já pensou? Nós vivemos num país com tantos conflitos, tantas lutas, tantas dificuldades, não é verdade? Qual é a mensagem? Porque já passou o ano novo, então aquela conversa otimista, feliz ano novo e tal, as coisas vão melhorar. Já passou essa época, agora a gente já entrou no mês de janeiro e a vida não mudou muito. Qual a mensagem que nós cristãos temos a dizer ao brasileiro no ano de 2024. Nós vivemos em tempos de crise, tempo também de desesperança. E não sei se você tem percebido, parece que a igreja tem sido jogada cada vez mais à periferia, ao gueto, cada vez mais empurrada para o silêncio. E é verdade que nós cristãos muitas vezes nos acomodamos, até gostamos dessa posição em que a gente fica assim suave e confortável no gueto evangélico ou gospel. Estamos até desaprendendo a conversar com a sociedade. Que mensagem, que palavra, o que é que eu vou dizer lá quando eu estiver na sala da universidade ou lá na mesa de reunião no meu trabalho? A gente tem desaprendido isso, e teve um pastor chamado Francis Schaeffer que já tinha detectado isso já na década de 70. O Schaeffer, ele em um dos seus livros da trilogia, logo no capítulo 1, disse que nós, ou melhor dizendo, ele dizia que nos seminários onde estão se formando os pastores para as igrejas, não está mais se aprendendo a responder os dilemas da nova época. E sabe o que aconteceu alguns anos depois? É que nós cristãos, todos como igreja, parece que também temos desaprendido, porque nem sabemos exatamente o que o mundo tem perguntado. Temos desaprendido a fazer uma boa interpretação do mundo que nós vivemos, não sabemos mais o que eles perguntam, não temos resposta para falar.
Mas o livro de Obadias é uma resposta de Deus aos ímpios. Veja, por favor, o versículo 1, quando ele diz assim: a visão é de Obadias, e assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, uma nação ímpia. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Edom era uma nação ímpia. Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos, Obadias, que significa servo do Senhor, é esse o sentido da palavra Obadias, um nome assim bem comum no Antigo Testamento. Ele tem uma mensagem para os ímpios. Eu acho que nós podemos aprender com ele nessa noite aqui. O livro de Obadias retrata um pouco a saga da inimizade entre os edomitas e os israelitas. Eu preciso contar um pouco essa história para vocês, para que a gente entre melhor no capítulo 1 e possa entender bem a visão de Obadias. Essa história remonta lá atrás, aos descendentes de Isaac, Esaú e Jacó. Está lá no Gênesis. São os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, que viraram até ilustração para a doutrina da eleição pelo profeta Malaquias, quando ele disse assim: Deus amou a Jacó, porém aborreceu a Esaú. É a história de dois povos que desde o ventre materno estavam em conflito, porque Esaú nasceu primeiro, mas Jacó puxava o seu calcanhar e puxou ao longo da vida o tapete, se você assim preferir, do seu irmão Esaú. Uma história de conflitos dentro da família da aliança, dentro da família patriarcal, e esse conflito ele perdurou durante o Antigo Testamento, durante o Novo Testamento, até que esse povo finalmente foi totalmente destruído. Essa é a profecia que Obadias tem para dizer. Não é uma palavra assim de feliz ano novo, porque na verdade é uma palavra muito dura. Vocês serão exterminados da face da terra. E nós sabemos, e vamos descobrir hoje à noite aqui também, lembrar a nossa mente e coração de que essa história não era apenas contra uma nação, não é contra uma etnia, mas na verdade Edom era apenas um arquétipo, era apenas uma ilustração do grande juízo de Deus contra a grande Babilônia que nós vivemos, quando o texto bíblico nos diz que quando o Senhor voltar, essa grande Babilônia vai cair e toda a terra será julgada diante do Senhor. Lembra, por favor, um pouco a história bíblica. Em 1046 a.C., quando o povo peregrinava pelo deserto, o povo tentou, na peregrinação, passar pela terra de Edom. Os edomitas negaram a passagem de Israel a caminho de Canaã. Davi, enquanto rei de Israel, conquistou e dominou sobre Edom, matando ali como um juízo a respeito dessa história do deserto, muitos e muitos homens. Outros reis de Israel também guerrearam contra Edom. Sempre houve guerras entre Israel e Edom na história do Antigo Testamento. Davi fez isso, Amazias também fez isso, matando em uma só batalha 20.000 homens em Edom. Mas provavelmente agora, quando Obadias escreve esse texto, a situação parece inversa, porque a Babilônia destruiu completamente Jerusalém, Judá, o império, a nação de Davi, o palácio, as muralhas, o templo. O profeta Jeremias em cima dos escombros, escrevendo as suas lamentações. O profeta Ezequiel lá no cativeiro, lembrando ao povo da aliança do Senhor. E os edomitas
que não deixaram Israel passar na peregrinação do deserto, colaboraram para que a Babilônia invadisse Judá e destruísse Jerusalém completamente. E agora Edom está em festa. Edom está na praça pública, soltando fogos, cantando, bebendo, fazendo ali uma grande festa, porque Judá e Israel finalmente sumiu no mapa. Mas nós sabemos que não foi essa a história final. E é justamente sobre essa história final que Obadias tem uma revelação de Deus, uma profecia contra os edomitas, que se alegraram com a desgraça de Judá, que deram pulos de alegria com a devastação total de Jerusalém. Obadias vem e faz uma denúncia justamente a respeito desse assunto. E diz aos edomitas que aquela soberba estava com os dias contados. Mas essa história de conflito, ela não acabou aqui. Até porque no ano de 165 a.C., Judas Macabeu, que tomou Hebrom, se tinha tornado ali a capital dos edomitas e traz de volta a região de Jerusalém. Um pouco depois, um cara chamado João Hircano, ele subjuga todos os edomitas, obrigando os homens a serem forçadamente circuncidados. Essa história não está na Bíblia, talvez seja mais difícil a gente aprender. Mas tem um nome que você conhece muito bem, Herodes. Não conhece Herodes? Herodes era edomita. E como edomita era rei de Jerusalém. Já pensou? Herodes, ele era um edomita. Herodes o Grande, o Idomeu, que se tornou o rei da Palestina, conquistando Jerusalém em 37 anos antes de Cristo. Aquele que reformou o templo, fazendo com que ele tomasse assim uma visão, uma glória, um esplendor, como nos tempos de Salomão. Herodes, que nós conhecemos na história do Novo Testamento, pelo menos 4. Herodes o Grande foi o rei que mandou matar as crianças em Belém, com o propósito de eliminar o verdadeiro rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Depois Herodes Antipas, o Idumeu, que perseguiu e mandou matar a João Batista, decapitando a sua cabeça. Herodes Agripa I mandou matar o apóstolo Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Foi ele devorado por vermes por não dar glória a Deus. Herodes Agripa II, que quando Paulo estava preso, o chamou, Paulo pregou a ele o evangelho, ele que era casado com a sua própria irmã Berenice, esteve diante da pregação do evangelho e com uma forma irônica, talvez até com zombaria, disse ao apóstolo Paulo: por pouco que você não me persuade a me tornar um cristão. Os edomitas, que se aliaram com o Império Babilônico, agora se aliaram com o Império Romano, para destruir e arruinar Jerusalém, como aconteceu no ano 70. Só que esses mesmos edomitas, que eram inimigos do povo de Israel, foram totalmente destruídos também pelo Império Romano. Essa é uma história que Obadias está contando para a gente, contando como esses descendentes de Esaú estavam debaixo do juízo de Deus. Um pequeno conflito familiar que se tornou em uma grande perseguição histórica dos edomitas contra os judeus. Mas não era aqui uma questão apenas étnica, porque nós sabemos desde o Gênesis que aqueles que são descendentes da queda, do pecado e do diabo, os descendentes da serpente, hão de perseguir aos descendentes do filho da mulher,
que creem na salvação que veio por meio de Jesus, da tribo de Judá, da raiz de Davi, o Senhor da nossa vida. Essa é uma perseguição que tem um cunho espiritual. É o mundo que nós vivemos. Nós não vivemos dentro de um shopping center, vivemos em um mundo que jaz no maligno e que de todas as formas tenta fazer com que o reino de Deus e o Evangelho não avancem aqui na terra. A Bíblia está cheia de textos falando sobre os edomitas, mas na sua maioria é o juízo de Deus. Se você puder, durante a semana, leia, por exemplo, o Salmo de número 137, e você vai entender bem o que a palavra de Deus tem para falar a respeito dos edomitas, que Obadias aqui faz coro. Obadias não apenas decreta ou traz a profecia do Senhor a respeito do final desse povo, dos edomitas, mas Obadias também traz uma palavra de esperança para nós, porque a mensagem de Obadias deixa bem claro de que nada, nenhum poder humano, nenhuma nação dessa terra terá poder para destruir a maravilhosa obra do Senhor. Lembra o texto que lemos aqui? O reino será de quem, irmãos? Eu não ouvi. O reino será de quem? Do Senhor. Obadias deixa bem claro para nós de que nenhum poder humano, como nós conhecemos na história bíblica, desde o início até o final, nem o poder da Babilônia, nem o poder do Império Romano, nem qualquer poder humano ao longo da história da igreja tem poder para destruir a maravilhosa obra do Senhor, porque o reino será do Senhor. Obadias, como era próprio aos profetas, tem uma palavra de juízo, mas também de esperança, julgamento e também salvação. E é esse o texto que nós vamos ler nessa noite, pensando no seguinte tema: a mensagem do reino de Deus para um reino perdido. Em primeiro lugar, versículos de 1 a 9, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o anúncio do julgamento de Edom. Em segundo lugar, nos versos 10 a 14, a explicação desses pecados de Edom, a justificativa, nos versos 10 a 14. E em terceiro lugar, nos versos 15 a 21, Obadias diz: o reino do Senhor vencerá. Vamos ler, por favor, os versículos de 1 a 9, nós faremos a leitura e também a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: ouvimos a notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, porque era assim a região dos edomitas. Hoje é a cidade de Petra, região altamente montanhosa, muitas falésias. Então ele diz: você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Não, se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom
entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Essa é a primeira parte do texto. Se a gente não prestar bem atenção, fica até difícil dizer um amém depois de uma leitura dessa. É um texto tão pesado, não é verdade? É o texto do juízo do Senhor. É o anúncio do julgamento do Senhor. O profeta descreve que tal ruína é certa e ela será completa. Não vai sobrar nada. Só vai ficar poeira sobre Edom. As nações serão reunidas por Deus para essa batalha e os inacessíveis palácios de Edom serão todos pilhados, como o profeta diz. Vocês se protegem em cima das pedras dos altos montes, na soberba, como quem diz, ninguém há de lutar contra nós. Não sei se você sabe, mas numa batalha quem está em cima está em vantagem. Tem a visão do todo. Tem a gravidade ao seu favor quando ataca os que estão subindo. É essa visão que Edom passava para todos. Ninguém poderia destruí-los no meio daquelas grandes falésias de pedras. Ninguém poderia fazer isso. Mas percebe como o Salmo 139 é invertido aqui? No Salmo 139 o Senhor diz ao seu povo, aos seus eleitos: ainda que vocês façam uma casa, um esconderijo lá no alto das montanhas ou lá no mais profundo mar, eu estarei lá para ir ao seu encontro. Aos edomitas ele diz: ainda que vocês façam esconderijo lá em cima nas pedras, eu irei lá para destruir vocês. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Quando o juízo de Deus vem contra nós que somos o povo amado do Senhor, é porque Ele nos ama, é para a nossa correção, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para sermos mais parecidos com Jesus, é porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. É por isso que o povo de Deus, no meio da luta, da crise, prospera e triunfa. É fortalecido. Mas quando o juízo de Deus vem contra os ímpios, é para a condenação. É o que o Senhor está falando aqui. Ele diz no verso 1 que as nações são reunidas para destruir, como nós lemos. Ele diz que o povo de Edom, cheio de guerreiros, também cheios de sábios, venerados, cheios do entendimento, serão todos destruídos. Nos versículos de 2 a 4 nós lemos que o orgulho de Edom seria totalmente abatido. Nos versos de 5 a 7 nós lemos que as riquezas de Edom seriam todas pilhadas. E ele diz assim: até aqueles que parecem estar ao lado de vocês, sentam na mesa de vocês, eles estão preparando uma armadilha para os seus pés. Não é diferente, meus irmãos, desse mundo ímpio que nós vivemos. Porque talvez você já se sentou à mesa com alguém que estava preparando uma armadilha contra você. Não é verdade? É isso que o Senhor está falando ao povo de Edom. Mas quando essa armadilha vem contra nós, que somos servos do Senhor, nós sabemos que Deus está sempre ao nosso lado. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos versos de 8 a 9, o profeta diz: os sábios e guerreiros serão todos mortos e destruídos. Esse é o anúncio do Senhor contra Edom. Caiu a grande Babilônia.
Na segunda parte do texto, versículos de 10 a 14, eu queria que você lesse comigo. Aqui o profeta Obadias traz algumas explicações a respeito desse juízo de Deus. Quais são os motivos desse grande juízo que está sendo derramado contra essa nação, os edomitas? Veja, por favor, os versículos de 10 a 14, nós vamos ler e entender bem isso. A violência de Edom contra o povo de Deus, Jacó contra Judá, contra o povo da aliança do Senhor. A violência e perseguição dos ímpios contra o povo de Deus, que não ficará impune. Ele diz assim: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, leia-se Jacó, o povo da aliança do Senhor. Ele diz: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida naquele dia que foi o dia da angústia. Que palavra dura, meus irmãos, a realidade que fora a destruição de Judá e Jerusalém pelo império da Babilônia. Obadias diz: vocês estavam ali colaborando com os babilônicos, vocês não deviam ter feito isso. Primeiro estavam rindo, assistindo de camarote, não é como diz uma música gospel, bem equivocada, né? Aquela vitória que tem sabor de... Vocês sabem, né? Mel, né? Essa música é uma tragédia, não é verdade? Então os edomitas estavam ali como que a vitória tem sabor de mel. Camarote, vendo Judá sendo totalmente destruído. Os edomitas eram como aqueles que quando tomba um caminhão cheio de comida ou cheio de Coca-Cola, eles vão lá e fazem a festa. Ou quando há greve da polícia, eles vão lá nas lojas, como aconteceu aqui na cidade de Abreu e Lima, fizeram um enxoval de casa e quando passavam um pelo outro, alguns davam até a paz do Senhor. Destruíram tudo. Se aproveitaram dos bens que estavam ali tombados e pilhados ao chão. Os edomitas iam lá, pegavam e estavam se enriquecendo através dessa história. Quando alguns do povo de Judá estavam tentando se esconder e fugir, os edomitas ainda entregaram. Diziam: está ali, pode matar. Ou eles mesmos iam lá e matavam. Essa é a segunda parte do texto de Obadias. A violência contra Judá, que era naquele momento uma nação indefesa, sendo totalmente devastada. O desprezo do povo de Edom contra Israel, que o texto de Obadias diz: o dia do seu irmão, o dia da angústia, o dia da dificuldade, o dia que o seu irmão mais precisou de você. Aqui ele não está falando irmão como nós conhecemos, irmãos em Cristo que estão debaixo da mesma aliança, mas aqui ele está trazendo sim uma questão genealógica, que vai remontar lá atrás, como falei na introdução desse sermão. Há desprezo, falta de compaixão de Edom contra Israel.
E não apenas isso, não apenas assistem de camarote, mas também eles executam o seu juízo sobre aquela nação, colaborando com a Babilônia. No versículo 10 que nós lemos, nós vimos a violência de Edom era o motivo do seu juízo. Ele diz assim: por causa da violência que vocês fizeram contra o seu irmão Jacó, você também ficará coberto de vergonha. Na primeira parte, o profeta Obadias denuncia o orgulho, a arrogância. Na segunda parte, a violência. Nos versículos de 11 a 12, Edom é repreendido por seu desprezo contra Israel. Nos versos 13 e 14, Edom é repreendido por sua violência, como eu já expliquei agora há pouco. Essa é a segunda parte do texto, o motivo pelo qual Edom sofreria o juízo de Deus, por causa dos seus pecados, da sua perseguição contra o povo da aliança, que é o mesmo motivo pelo qual os ímpios desse mundo receberão o juízo de Deus. É verdade. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou está me ouvindo por meio dessa pregação e ainda não entregou a sua vida a Cristo, se identificando com Deus dessa aliança, que é a aliança da palavra do Senhor, você está debaixo do juízo de Deus. Mas você está ouvindo isso como que uma oportunidade de hoje à noite ainda entregar a sua vida a Cristo. E mesmo passando pelo dia mau, o dia da angústia e o dia da dificuldade, não é o último episódio da sua vida. Porque na história do povo de Deus, o dia da angústia e o dia da dificuldade nunca vai ser o último episódio de uma grande série. Porque quando nós partirmos, estaremos com o Senhor em triunfo e gozo eternos. Edom não seria totalmente destruída, totalmente colocada para uma vida eterna sem Deus. Jerusalém, que naquele momento estava destruída, que naquele momento representava a aliança do Senhor, hoje é forte. E eu não estou falando daquela Jerusalém lá não. Jerusalém é forte porque hoje ela está nos quatro cantos da terra e tem crescido aos confins do mundo com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, porque a igreja é o Israel de Deus. Jerusalém hoje chegou a Olinda, ao Brasil, a Recife, a tantos lugares desse mundo. Nenhum poder desse mundo, dessa terra, será mais poderoso do que o poder do Evangelho de Cristo Jesus sobre a sua igreja. O reino será do Senhor, é a terceira parte do livro de Obadias, versículos 15 a 21. O reino do Senhor vencerá. Versículos 15 a 21, queria que você lesse comigo também. Ele diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será o fogo, a casa de José será a chama, mas a casa de Esaú, ou seja, a casa dos edomitas, será a palha. Tem o fogo, tem as chamas, é o povo de Deus que julga, são os reis que governam esse mundo, os discípulos de Cristo nessa terra, que tem o fogo e tem as chamas. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa.
como no Salmo 1. O fogo, as chamas. Edom não. Esaú é como a palha. Versículo 18. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até o Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade tomarão posse também das cidades do sul. 21, vamos ler juntos. Salvadores, o quê? E o reino será do Senhor. Nessa terceira parte nós encontramos a ruína de Edom como uma amostra do grande juízo que Deus vai executar sobre os ímpios. O julgamento universal que será realizado por Deus, mas será em retribuição pelos pecados daqueles que não estão debaixo da redenção de Cristo. Há o juízo de Deus, que será a retribuição dos pecados dos ímpios, que acreditam mais nos seus projetos pessoais do que no reino do Senhor. O julgamento de Edom é parte de uma retaliação mundial contra os inimigos do Senhor. Ele diz aqui nos versos 15 e 16 que da mesma forma como o juízo de Deus viria contra Edom, também alcançaria todas as nações desse mundo. É o mundo que nós vivemos. É descrito aqui como o dia do Senhor. É uma expressão muito usada pelos profetas, o dia do Senhor, porque o dia do Senhor o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Nós aprendemos bastante sobre o dia do Senhor no livro do profeta Joel, que tivemos aqui a exposição no ano de 2023. Esse dia do Senhor, ele tem dois aspectos: histórico e também escatológico. Ele é histórico porque essa profecia se cumpriu de fato contra os edomitas. Ela aconteceu. Mas ele é também escatológico, porque o dia do Senhor aponta tanto para a primeira vinda de Jesus, como para a sua segunda vinda. Na primeira vinda do Senhor Jesus, esse juízo, esse reino do Senhor tão pregado por João Batista, tão pregado por Jesus, ele veio, ele está entre nós, ele está em nós. Mas na segunda vinda do Senhor Jesus, esse reino será consumado. É chamada a consumação dos séculos. Os ímpios serão totalmente julgados e viverão eternamente sem Deus. Toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. Novos céus, nova terra. Nós viveremos com o Senhor. Habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Por quê? Porque o reino será do Senhor. A ruína de Edom, ela vai acontecer enquanto o reino do Senhor vai crescendo na terra. A ruína das nações, a ruína dos ímpios, ela vai acontecendo enquanto o Evangelho vai avançando nesse mundo que nós vivemos. Nós lemos aqui nos versos 17 e 18 que o remanescente de Israel seria restaurado completamente. E veja que aqui ele faz referência tanto ao reino do norte como ao reino do sul. As duas partes da nação de Israel que estavam destruídas. O reino do norte, que Amós profetizou tanto e fora destruído no ano 722 pela Assíria. O reino do sul,
que também recebeu tantas profecias e foi destruído no ano 586 pelos babilônicos. Mas Obadias, nesse momento, traz uma profecia que abrange toda a completude do povo de Deus, o reino do norte e o reino do sul, porque na verdade Obadias estava apontando para aqueles que estão debaixo da aliança do Senhor, porque a figueira secou, mas novos brotos e ramos surgiram e se expandiram pela terra. A terra de Edom seria possuída pelos israelitas que retornaram daquele grande exílio, e o Senhor seria total autoridade sobre aquela terra. Edom seria punido, castigado, julgado. A mensagem final de Obadias é o juízo de Deus contra Edom, mas é a restauração final no reino de Israel. Não foi isso que os discípulos perguntaram a Jesus? Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ressurreto, e Pedro pergunta assim: Senhor, quando será o tempo em que vais restaurar o reino de Israel? Ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Calvino, nas Institutas, falando sobre o verso 21, ele diz assim: finalmente que sentimos nos dizer respeito a estas promessas, haverá salvação em Sião, pois Deus habitará eternamente no meio de Jerusalém, para que nunca mais seja abalada. E ele diz: tal é a grandeza da unidade da igreja, que por ela nos mantemos na companhia de Deus. Igualmente, no próprio termo comunhão, há muita consolação, porque enquanto foi estabelecido que a nós pertence tudo quanto o Senhor doa para os seus e aos nossos membros, assim será também a nossa esperança sobre todos os bens dessa terra. Calvino comenta esse versículo dizendo: quando nós cremos que a salvação vem de Sião, isso traz sobre a igreja, a unidade da igreja, conforto e esperança. O reino será do Senhor. Foi essa palavra que Jesus falou em Apocalipse, irmãos, capítulo 11. Abra, por favor, sua Bíblia. Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. Veja, por favor, o que diz esse pequeno verso das palavras do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Eu vou aguardar para todos abrirem. E o reino será do Senhor. Apocalipse 11, verso 15, ele diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Obadias é como nós chamamos assim um microcosmo da visão e conteúdo proféticos do Antigo Testamento, porque ele extrai todas as promessas da aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, põe cores, um quadro vivo, um quadro exuberante, embora dramático, da justiça de Deus em ação e da esperança que o povo de Deus pode ter na certeza de que o reino do Senhor virá, na certeza de que a salvação virá de Sião, porque o reino será do Senhor e dos seus, que somos nós. Por isso eu perguntei no início desse sermão: o que é que nós cristãos temos a dizer aos brasileiros em 2024?
seria diferente da profecia de Obadias? Se nós quisermos pregar o Evangelho a esse mundo, nós precisamos considerar a palavra de Deus como um todo. Obadias nos fala sobre o juízo de Deus e a esperança da salvação que vem de Sião. Toda vez que nós cristãos pregarmos o Evangelho e não enfatizarmos essas duas coisas, nós não aprendemos a pregar o Evangelho como a Bíblia nos ensina. Deus julgará os ímpios por causa dos seus pecados, mas o anúncio do Evangelho é que a salvação vem de Sião, vem do povo de Deus, vem de nós, aqueles que estão debaixo dessa aliança, a esperança que nós temos em Cristo. O reino será do Senhor. Essa é a história, meus irmãos, que Deus está desenvolvendo na terra. Deus não perdeu o controle, irmãos. O Senhor governa sobre todas as nações da terra e sobre o povo de Deus que está espalhado por várias e várias nações desse mundo. O povo de Deus sempre está se renovando, independente das dificuldades que venha a passar, porque nada nesse mundo tem poder para deter e destruir o reino que é do Senhor e que virá, porque o reino será do Senhor. Essa é a grande mensagem que Deus tem ao mundo ainda hoje, no ano de 2024, no século 21, por causa dos seus pecados. Aqueles que não conhecem a Deus, chamados de ímpios, estão caminhando a passos largos para a eterna separação de Deus. Uma vida chamada de inferno. A mão pesada do Senhor há de se manifestar. Mas Deus é quem governa todas as coisas. Deus é quem governa sobre todos os poderes e reinos desse mundo. E Ele usa até os ímpios, até os grandes impérios, para o benefício do seu povo, nos provando ou derramando sobre nós também a sua graça. O povo do Senhor se renova, como quem está orando aquela antiga oração do Pai Nosso: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Obadias culminará no dia, essa profecia de Obadias, que nós ainda estamos vivendo, debaixo dela, ela terá a sua culminância no dia em que o Messias voltar, no dia em que o dia do Senhor será completo, de uma vez por todas, para reunir o próprio povo de Deus e todas as gentes dessa terra, e para reinar sobre ele com novos céus, com nova terra, no seu reino, que é o reino eterno, meus irmãos. Que hoje nós temos a oportunidade de celebrar no culto ao Senhor, e ainda mais participando da ceia do Senhor. É esse o desafio que nós, como cristãos, temos a viver no mundo quebrado e com pessoas ímpias que zombam de nós, que nos perseguem. Devemos desenvolver um relacionamento missional, como nós conhecemos, com essas pessoas, focado no Evangelho de Cristo. Não deixe seus amigos que não conhecem a Deus levar você para longe de Deus. Traga eles para perto do Evangelho de Cristo Jesus. E essa mensagem, ela envolve tanto o juízo como a salvação de Deus. Toma cuidado para a gente não se fechar nos guetos dentro da igreja. É verdade que Jesus falou que nós não somos desse mundo, mas nós ainda estamos aqui. E se estamos aqui é porque nós temos uma missão. Nós somos o povo que aponta para o reino do Senhor. Esse reino já está entre nós. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdotes desse reino. Reino
e sacerdotes do Deus Altíssimo sobre a terra. Porque não oramos hoje também o Pai Nosso? Porque também não dizemos ao Senhor: Deus, está difícil. Os ímpios parece que estão cada vez piores. Parece. Porque não oramos também dizendo ao Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Ouvindo as palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz também: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a mensagem de Obadias, a mensagem do reino de Deus para um reino perdido que nós vivemos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez também, preparando assim o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, porque pela Tua graça o Senhor nos chamou, nos salvou, nos purificou, nos justificou e nos envolveu nesse novo povo, o povo do Senhor, o povo da aliança, o povo do Teu reino, o povo chamado segundo o Teu nome, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, porque não depende de nós. Se dependêssemos de nós mesmos, estaríamos perdidos para sempre, mas o Senhor é um Deus gracioso e bondoso. Bendito seja o Teu nome. Nós vivemos, ó Pai, num tempo difícil também. Zombam de nós, nos perseguem, mas nós sabemos, ó Deus, sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque somos cidadãos do Teu reino, o reino de amor, de graça, de perdão, de justiça e de paz do Senhor. Por isso oramos também essa noite, ó Deus. Em tempos difíceis nós oramos a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração. Venha o Teu reino. Venha, Senhor, o Teu reino sobre nós. Nos pequenos lugares que nós vivemos, estamos. Não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Nessas pequenas esferas, Senhor, nós oramos a Ti. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui entre nós, como ela é feita nos céus. Ó, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.